Olá, me chamo Luiz Gustavo Silva Prata. Sou membro do Programa de Iniciação Científica Voluntária da UFLA e, sob a orientação da professora doutora Daiane Alice Henrique Amente, foi desenvolvido o trabalho intitulado Classificação de Superfícies via Característica de Euler. A esfera e o toro são homeomorfos? O presente trabalho tem como objetivo, por meio da classificação de superfícies usando a característica de Euler, dizer se o toro e a esfera são homeomorfos. Ou seja, se conseguimos deformar o toro até que ele se transforme na esfera e vice-versa, sem que sejam feitos rasgos ou colagens na superfície. O estudo do problema abordado foi realizado por meio de reuniões semanais, nas quais foram discutidos e aprofundados os temas com base nas bibliografias selecionadas. O trabalho foi dividido em duas etapas principais. Inicialmente foi utilizada a bibliografia principal, o livro Espaços Métricos de Elon Lages Lima, e depois foi feito um aprofundamento com a bibliografia secundária, a dissertação de mestrado intitulada A Característica de Euler, de Denis Vanucci Gishold. Após essas etapas, o relatório final foi elaborado e revisado. A primeira pergunta que buscamos responder é: o que é a característica de Euler? A definição nos diz: seja P um poliedro e denotaremos por V o número de vértices, F o de faces e A o número de arestas de P, o número x de P é igual a V menos A mais F, é chamado de característica de Euler de P. Um exemplo que podemos fazer é a pirâmide. Ela tem 5 vértices, 8 arestas e 5 faces. Ao colocar isso na equação da característica de Euler, vamos ver que a característica de Euler da pirâmide é 2. A característica de Euler é o que chamamos também de invariante topológico. Intuitivamente falando, o invariante topológico é algo que vai se manter inalterado mesmo quando houver manipulações nas superfícies trabalhadas. Essas superfícies em questão são formas que, se você olhar bem de perto, sempre vão parecer um pedaço plano do plano, mesmo que a forma seja, por exemplo, uma esfera. Se a gente der um zoom suficiente, vai parecer que estamos a olhar para um plano, como mostra a figura abaixo. O primeiro teorema que vamos trabalhar é: duas superfícies S1 e S2 compactas, conexas e sem bordos são homeomorfas se e somente se ambas são orientáveis ou são não orientáveis e possuem a mesma característica de Euler. Uma observação importante que devemos fazer é: uma superfície é orientável se for possível escolher continuamente um vetor normal em cada ponto, formando um campo de vetores normais contínuos. Ou seja, isso significa que, ao se mover sobre a superfície, o vetor normal não muda de direção nem se inverte. Se não for possível fazer isso, como na fita de Möbius, a superfície é não orientável. Esse teorema afirma que, ao aplicarmos o invariante topológico, denominado característica de Euler, em duas superfícies, e elas tiverem como resultado o mesmo número inteiro, poderemos então afirmar que elas são homeomorfas, ou seja, poderemos deformar uma superfície na outra sem que hajam rasgos ou colagens. Mas, como sabemos, a fórmula da característica de Euler depende de vértices, arestas e faces. Então, como podemos aplicar essa fórmula e depois o teorema da classificação de superfícies nas formas abaixo? A resposta é triangulação das superfícies, ou seja, dividir a superfície em um número finito de vértices, arestas e faces, com as seguintes propriedades: qualquer aresta é aresta de dois triângulos e, dado dois triângulos, existe uma sequência de triângulos começando em um e terminando no outro, de modo que dois triângulos consecutivos possuem uma aresta em comum. Seguindo essas regras, chegamos à triangulação da esfera, que vai ser um tetraedro, que vai ter 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. Colocando essas informações na equação da característica de Euler, vamos chegar que a característica de Euler da esfera é 2. Seguindo o mesmo passo a passo, fazendo a triangulação do toro, vamos chegar que a triangulação do toro vai ter 4 vértices, 8 arestas e 4 faces. Colocando isso na equação da característica de Euler, vamos chegar ao resultado que o toro tem como característica de Euler valor 0. A partir do resultado obtido, observa-se que a esfera e o toro não são homeomorfos, ou seja, eles não podem ser deformados um no outro sem que hajam cortes ou colagens. Com este estudo, conclui-se que a característica de Euler se revela uma ferramenta fundamental para a classificação e compreensão das superfícies, proporcionando uma maneira simples e poderosa de diferenciar espaços topológicos, independente de suas formas geométricas. Essas foram as minhas referências.
Muito obrigado.